Por todo o Mediterrâneo, reis, generais e navegadores deixaram marcas profundas na história da humanidade. Mas existe algo que quase nunca aparece nos livros escolares. Algo que muitos acham que é lenda, e outros acreditam ser um segredo cuidadosamente apagado pelos próprios governantes que o criaram. Falo de uma coleção clandestina. Um conjunto de manuscritos, mapas e relatos que viajavam silenciosamente entre palácios. Uma biblioteca que jamais foi destinada ao povo. E que, segundo relatos antigos, era consultada apenas por monarcas e por seus conselheiros mais confiáveis. Hoje, você conhecerá a história dessa biblioteca oculta. Um acervo que cruzou fronteiras, sobreviveu a guerras, foi escondido em conventos e quase desapareceu para sempre. Mas antes, é importante entender onde tudo começa. Tudo começa no reinado de Ptolomeu II Filadelfo, no Egito. Ele era conhecido como um patrono das artes, um amante da escrita, alguém que investiu pesadamente para transformar Alexandria na capital do conhecimento do mundo. Mas há um detalhe pouco mencionado. Os fenícios, ao cruzarem o Mediterrâneo, traziam consigo registros detalhados de suas rotas secretas. E essas rotas eram tão valiosas que não podiam cair em mãos erradas. Os fenícios estavam dispostos a compartilhar esse conhecimento, mas apenas com alguém poderoso o bastante para protegê-lo. Assim nasceram os rumores de que Ptolomeu teria recebido uma remessa de 12 pergaminhos escritos em tinta púrpura, descrevendo portos escondidos, ilhas que não apareciam em mapas gregos e métodos avançados de navegação celeste. Esses pergaminhos jamais entraram na Biblioteca de Alexandria. Ptolomeu os guardou numa sala subterrânea revestida de bronze. O acesso era tão restrito que apenas 3 pessoas possuíam a chave. Esse local ganhou o apelido de Sala de Bronze dos Ptolomeus. E foi ali que começou a se formar a coleção secreta. A partir do século II a.C., a coleção começou a crescer. Não porque novos livros eram escritos, mas porque monarcas mediterrâneos trocavam informações entre si. Era como um pacto silencioso. Se um reino descobria algo extremamente sensível, enviavam uma cópia aos outros participantes da rede. A coleção continha mapas militares romanos que contradiziam registros oficiais, relatórios marítimos cartagineses sobre ilhas desconhecidas, relatos gregos de rituais sociais raros, não religiosos, mas culturais, estudos de astronomia que mostravam interpretações diferentes do cosmos, arquivos sobre tratados políticos sigilosos que jamais deveriam ser publicados. Nada disso era proibido no sentido moderno, mas eram informações que poderiam abalar estruturas de poder, caso viessem à tona. E cada monarca tinha um motivo próprio para manter tudo em segredo. Medo de rebeliões, proteção de navios comerciais, controle de influências religiosas, ou apenas a intenção de preservar a vantagem estratégica. A biblioteca oculta não era mágica, era política. E por isso mesmo, era perigosa. No século XIII, surge um personagem crucial. Alfonso X, o Sábio, rei de Castela. Ele encontrou parte dessa coleção escondida dentro de um antigo mosteiro ibérico. E o que mais chamou a atenção foi o manuscrito mencionando os livros reservados à Sala de Bronze, destinados apenas aos olhos dos reis. Alfonso ficou obcecado. Ele queria transformar a coleção em algo público. Sonhava em compilar tudo em um grande manuscrito, tal como faria mais tarde com suas célebres obras científicas. Mas seus conselheiros ficaram alarmados. Eles diziam: esses textos podem provocar conflitos com o norte da África. Essas rotas marítimas não podem ser divulgadas. Esses estudos de astronomia contradizem tradições locais. Essas histórias sobre alianças antigas podem ferir reinos vizinhos. Consumido pela pressão política, Alfonso recuou. E a parte da biblioteca que estava sob sua guarda voltou a ser lacrado em cofres de pedra. Para muitos historiadores, esse momento é o mais próximo que a biblioteca chegou de se tornar pública. E mesmo assim, falhou. Entre os séculos XV e XVII, algo estranho acontece. Referências à biblioteca começam a sumir. Manuscritos desaparecem. Mosteiros relatam incêndios misteriosos em salas de arquivo. Inventários mencionam caixas que foram retiradas por ordens superiores. Não há consenso sobre quem destruiu o quê, mas muitos estudiosos defendem uma hipótese sólida.
Cada reino apagou o que não lhe interessava. Não por maldade, mas para se proteger de possíveis crises políticas. Imagine revelar que seu país manipulou rotas comerciais, alianças secretas ou interpretações históricas durante séculos. Isso poderia gerar desconfiança, desordem, conflitos. Então, o processo silencioso se espalhou pelo Mediterrâneo. Apagamento seletivo. Mas, como sempre acontece na história, nem tudo pôde ser apagado. O Mediterrâneo é vasto e muitos documentos acabaram se dispersando. No século XIX, arqueólogos italianos encontraram um fragmento descrevendo a rede dos livros reservados aos palácios do mar interno. No norte da África, pesquisadores descobriram listas de pergaminhos que haviam sido enviados ao Egito, o que coincide com relatos fenícios iniciais. Em Portugal, um catálogo de manuscritos mencionava livros que devem ser guardados longe da vista pública por conter relatos de alianças antigas. São fragmentos, sim, mas fragmentos consistentes que apontam para uma mesma direção. A biblioteca oculta existiu, foi real e circulou entre reinos, mas nunca foi acessível ao povo comum. No início dos anos 2000, tudo muda. Pesquisadores espanhóis digitalizando arquivos monásticos encontram um documento com 42 títulos perdidos, supostamente listados como parte da Sala de Bronze. Entre eles, navegação fenícia e rotas proibidas, as colônias quietas do Mar Ocidental, tratado entre Roma e os reis do Crepúsculo, o documento astronômico que nunca foi publicado. Pouco depois, arqueólogos franceses encontram na Tunísia um mapa com rotas marítimas romanas que não aparecem em nenhum registro conhecido. E em 2015, um manuscrito grego reemerge com uma frase intrigante: se todos os livros públicos forem destruídos, a coleção dos reis sobreviverá, pois ela nunca foi mostrada ao mundo. Esta frase impactou fortemente os estudiosos da área. Se a coleção era tão oculta assim, quantas partes dela ainda estão escondidas em arquivos privados? Com base nos fragmentos sobreviventes, os pesquisadores acreditam que o acervo continha 3 tipos principais de material: rotas marítimas, rotas de comércio, mapas militares não oficiais. Coisas que davam vantagem econômica ou bélica a quem possuísse. Cartas entre monarcas, acordos não registrados, relatos de embaixadores que jamais poderiam ser divulgados ao povo. Nem proibidos, nem perigosos, apenas diferentes. Muitos desses textos estavam séculos à frente do seu tempo. Interpretações incomuns de astronomia, teorias de navegação celeste, comparações entre calendários mediterrâneos, observações sobre fenômenos naturais. Nada disso era místico, era apenas conhecimento sensível. Existem 3 hipóteses principais. Ao esconder certas informações, os governantes evitavam revoltas, questionamentos sobre decisões antigas e a revelação de alianças secretas. Mapas secretos eram literalmente ouro. Mostrar suas rotas marítimas era perder dinheiro, segurança e influência. Reinos precisavam de uma narrativa clara, simples e heróica. Textos que contradiziam essa narrativa eram removidos do público. O que sobrou da biblioteca oculta está espalhado. Arquivos espanhóis, cofres italianos, coleções privadas do norte da África e documentos varridos pelo tempo em Alexandria. Nenhum pesquisador viu a coleção completa, e talvez nunca veja. O mais provável é que a biblioteca não fosse um único lugar, mas uma rede, como um acordo tácito entre monarcas ao longo de séculos. Hoje, historiadores tentam reconstruir essa rede, unindo pistas de diferentes países. E quanto mais peças se juntam, mais percebemos que a história oficial talvez seja apenas a superfície de um oceano muito mais profundo. Se a biblioteca oculta dos monarcas mediterrâneos fosse descoberta hoje, ela não mudaria tudo o que sabemos, mas mostraria o que foi silenciado. Mostraria rotas perdidas, alianças inesperadas, versões alternativas de eventos antigos
e a complexa rede de poder que moldou o Mediterrâneo. O mais irônico é que a coleção, criada para ser invisível ao povo, agora só existe por causa de pequenos fragmentos que escaparam de seu próprio apagamento. A última pergunta é inevitável. Quantos segredos históricos ainda estão escondidos, esperando que alguém abra o arquivo certo?